Hoje nosso culto, né, tem como temática uma celebração de missões, e queria que você se atentasse muito, né, a palavra do nosso Deus hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para um momento de oração. Tem como desligar o ventilador ali? Porque o ventilador ele é muito pentecostal e está com barulho. Precisa passar por uma refinação. Coloca a mão no teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos neste lugar de descanso, deste esconderijo do Altíssimo, aonde, ó Deus, nem mesmo o inimigo consegue nos encontrar.
nós estamos guardados, escondidos do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 13, versículo 1. Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, o laço de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-vos agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém. Glória a Deus. Pode sentar-se em nome de Jesus. Quando nós falamos de missões, nós precisamos olhar para esta igreja de Antioquia, porque essa igreja, ela foi a primeira comunidade cristã chamada de igreja missionária. Preste atenção nisso. Diferente de Jerusalém, que era mais centrada em si, talvez mais voltada para si, certamente pela sua importância e imponência, a igreja de Antioquia, na contramão disso, entende que a missão de Cristo era ir até os confins da terra. A missão de Cristo era alcançar todas as pessoas da terra. Por isso que nós temos uma grande responsabilidade de proclamar o amor de Deus, de anunciar o amor de Deus a todas as pessoas. Hoje nós precisamos olhar para esta igreja, perceber dela as suas características, que fizeram dela um modelo para nós hoje. Tem alguma igreja que você fala assim, alguma igreja hoje na terra, você fala assim: aquela igreja é meu exemplo de igreja, aquela igreja é missionária, aquela igreja é avivada, naquela igreja lá não tem meninice, naquela igreja lá tem palavra, naquela igreja lá tem louvor que toca o coração de Deus. Não é alguma igreja que venha à sua mente, que seja para você uma igreja referência. Já é quase difícil de encontrar uma igreja que te olha e fala assim: nossa, aqui, ó, irreparável. Quando nós tratamos de missão, nós precisamos olhar para essa igreja. Versículo 2 ou versículo 3, ele vai expor para nós a necessidade de termos duas ações antes de nós enviarmos missionários, antes de nós enviarmos pessoas para o campo missionário. Essas duas ações têm muito a ver com a direção de Deus, servindo eles ao Senhor, jejuando e jejuando. Jejum, gente, é diferente de dieta. Tem gente que faz dieta achando que está jejuando, apesar de os dois terem um propósito. Tem um propósito. Dieta para o seu bem-estar, você comer alimentos saudáveis, para você ter um corpo mais tranquilo. E o jejum também tem um propósito de mudar Deus. Não, Deus é imutável. As nossas ações são incapazes de mudar quem Deus já é. Aliás, quem Ele sempre foi. Mas nós entendemos o valor do jejum para nós. Porque quando nós abrimos mão de algo, de alguma coisa, algo que nos custe, precisa ser alguma coisa que nos custe.
nós estamos nos aproximando de Deus. Eles estavam orando, assim como estavam jejuando. Versículo 3 vai dizer isso: jejuando e orando. Você pode dizer isso? Diga: jejuando e orando. São, gente, os dois pilares. A oração, aliás, era o combustível da missão da igreja. Sem a oração, a missão não funciona. Sem a oração, sem o jejum, a missão se torna apenas um projeto humano, um projeto de pessoas, de homens, seres totalmente racionais, limitados. Mas quando nós entramos na batalha missionária e colocamos à frente, com a direção de Deus, a oração e o jejum, nós estamos aptos para alcançar territórios. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque nós fomos chamados com uma vocação missionária. Nós, como irmãos e irmãs cristãos, temos uma missão: pregar o Evangelho a toda criatura. Todos quanto crerem e for batizados serão salvos. E quando a gente entende que a oração é o combustível da missão, quando a gente entende que sem a oração a missão se torna um projeto humano, a gente precisa chamar Deus para participar da missão que é dele, da igreja. Quando eu olho para esse texto, eu vejo isso acontecendo. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: oh, aleluia! Quando nós estamos vivendo debaixo de um ambiente de oração, quando nós estamos vivendo debaixo de um ambiente de busca, de jejum, o Espírito Santo fala no meio da igreja. Aleluia! E nós estamos, ao menos, tentando criar, talvez essa seja a palavra, talvez esse seja o verbo ideal, criarmos uma cultura de oração, criarmos um costume de oração, porque cultura tem muito a ver com costume. Quando você vai em algum país, ou até mesmo no Brasil, nós percebemos que dentro de um país como o nosso, aliás, por ser grande, de dimensões continentais, você percebe dentro de um mesmo país culturas, costumes diferentes. Eu não digo só de dialeto, eu digo de culinária, eu digo de vestimenta, costumes, culturas. Nós precisamos trazer a cultura do céu para dentro da igreja. Nós precisamos nos preocupar com isso. A oração tem valor demais, gente. Paulo, aliás, sempre pedia oração para a expansão do Evangelho. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. A palavra de Deus vai orientar para nós: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, que é Paulo, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, oh glória, pelo qual também estou algemado. Paulo está pedindo oração à igreja, para que Deus abra a porta de oportunidade. Para quê, gente? Para que a palavra seja anunciada. Aleluia. Então a cultura da oração precisa fazer parte de uma igreja que anseia, que almeja, que quer ser uma igreja missionária. Uma igreja missionária não apenas fala de missões, mas vive, ora pelos missionários. Lucas 10, 2: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Aleluia de Deus. Isso é uma verdade. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E quando a gente vai à luz da palavra de Deus, e afundando dentro da palavra, a gente percebe que nós estamos muito aquém do que deveríamos ser missionariamente falando. E nós temos essa preocupação. Uma igreja que ora pelas nações, uma igreja que ora pela salvação de almas.
todos os povos, tribos, línguas, nações. Uma igreja que entende essa necessidade. Agora, uma igreja missionária também é uma igreja sensível à voz do Espírito. Esse texto que nós lemos, Atos capítulo 13, no versículo 2, vai dizer que o Espírito Santo disse, o Espírito Santo falou. Você acredita que o Espírito Santo ainda fala nos dias de hoje? Mas eles estavam ministrando ao Senhor, eles estavam orando, eles não estavam de qualquer jeito, eles não estavam de qualquer maneira. Quando eles estavam orando e jejuando, o Espírito Santo fala. Oh, glória a Deus. Talvez para você ouvir mais a voz dele, ó, está aí o sinal. Oração, jejum. O Espírito Santo fala. Foi o Espírito quem disse: separa para mim Barnabé e Saulo. Separa para mim. Versículo 3 vai dizer isso aí, né? Não, versículo 2. Separai-nos agora Barnabé e Saulo. Missões específicas. Para ações específicas, Deus tem pessoas específicas. Para atuações específicas, Deus tem pessoas específicas. Foi o Espírito Santo quem mandou separar. Olha para mim aqui. Foi o Espírito Santo que te separou. Ai, você acha que todo mundo gostou da escolha de Barnabé e Saulo? Deve ter gente que pensa: por que escolheu Barnabé e Saulo? Tinha tanta gente melhor. A gente é assim. Por que Deus chamou ela? Por que Deus chamou ele? Por que não me chamou? Ele não vai reclamar com Deus. Deus te chamou. O Espírito Santo te chamou. Aleluia. O Espírito Santo te separou. A Bíblia é clara, gente. Daqui tinham mais pessoas, mas o texto diz que o Espírito Santo fala. Oh, glória. O Espírito Santo fala: separa para mim Barnabé e Saulo. Separou. Isso significa que as outras pessoas não prestavam? Não. Isso significa que para a missão que o Espírito Santo de Deus tinha, era para separar Barnabé e Saulo. Irmãos e irmãs, cada qual no seu lugar, a igreja funciona perfeitamente. Cada qual cumprindo as suas funções, a igreja caminha perfeitamente. A missão, ela não nasceu de uma ideia humana. Não foi um homem que teve a ideia de criar a missão, mas a missão é uma ordem de Deus. A missão, ela é uma ordem do céu, aleluia. E igrejas missionárias não fazem apenas o que é conveniente a ela. Sempre digo uma expressão: nós não fomos chamados apenas para fazermos culto. Deus tem nos vocacionado, nos direcionado a isso, ao Espírito Santo fazer que ele tem que fazer, a enviar a quem ele tem que enviar. Precisamos ser uma igreja muito aberta a isso, ao mover do Espírito. Precisamos ser uma igreja sensível à voz do Espírito, discernindo onde, quando, quem enviar, aonde enviar, quando enviar. São perguntas que nós precisamos, como igreja, entender as suas respostas, termos as suas respostas. Ir ao campo missionário, a obra missionária, realmente não é para qualquer um. É por isso que o Espírito Santo é quem separa. O que você faz para Deus, qualquer área, foi nem você que escolheu, foi Ele que te chamou. Não fostes vós, diz a palavra, que me escolhestes a mim. Pelo contrário, Deus vos escolhia vós outros, e vos designei para que vades e deis. Então não foi nem a gente que escolheu estar onde nós estamos. De antemão, Deus nos escolheu. Essa igreja de Antioquia não retém para si, mas libera as pessoas para a obra de Deus. Uma igreja missionária entende que as pessoas, elas são o maior recurso, o maior investimento que Deus usa. É muito bom, irmãos e irmãs, nós estamos nessa bela estrutura, um templo espaçoso, grande, confortável, fresquinho. Temos água gelada,
temos o nosso momento de comunhão, é muito bom. Mas a pergunta é, depois que a gente passar daquelas portas, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Será que você teria essa ousadia de dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Aleluia! Ser missionário, irmãos e irmãs, não é fazer turismo, não é viajar pelo Brasil ou pelo mundo, fazer turismo, conhecer outras nações, outras culturas, é conhecer o sofrimento também das pessoas e levar um pouco de acalento, de paz às pessoas. Nós precisamos entender que a igreja missionária caminha enviando obreiros e obreiras para o campo. Uma igreja missionária é uma igreja desprendida, é uma igreja, eu gosto dessa palavra aqui agora, generosa. É uma igreja desprendida e uma igreja generosa. O que é alguém generoso? O que é generosidade para você? Generosidade é você ser mais do que bom. Generosidade é você abençoar mais do que aquilo que você pode. Você seja generoso. Você conhece alguém generoso? Você conhece alguém que seja generoso ou generosa? Você aplica a generosidade, porque enviar missionários envolve recurso. Quando a gente fala, né? Ele é o verbo que se fez carne, né? Todo mundo fala do verbo. Mas quando a gente fala da verba, o pessoal sai fora. Do verbo todo mundo quer. Mas quando fala da verba, nós temos campos missionários aqui na nossa região, gente. Temos congregações aqui na nossa cidade. Temos congregações no Vale de Jequitinhonha, igrejas, missionários que largaram as suas famílias e estão lá pregando a palavra do Senhor, vivendo pelo Evangelho. E nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Nós fazemos aqui anualmente uma oferta missionária. E para a glória de Deus, essa igreja não somente alcança o seu alvo, como ultrapassa o alvo e envia tudo além do que se deve. Isso é ser generoso. Se essa é uma igreja generosa, fazer mais do que lhe pede, fazer mais do que lhe é obrigação. A generosidade é uma marca da igreja que já entendeu que tudo pertence a Deus. Todos os nossos recursos pertencem a Deus. Uma igreja missionária sustenta, ela apoia, ela supre os seus missionários, os seus obreiros. Último ponto, uma igreja missionária tem visão, além dela mesma. A gente poderia optar, por exemplo, em ficarmos aqui, gente, mais 50 anos. Queremos envelhecer, morrer, outras pessoas virão, mas esse não é o sentido real de sermos igreja. Nós precisamos nos envolver com a missão a ponto de plantar novas igrejas. E eu gosto disso. Plantar novas igrejas, entrar literalmente em terrenos do inimigo, saquear literalmente o inferno para povoar o céu, tirar as pessoas da miséria, do opróbrio, do esquecimento e trazer essas pessoas para a maravilhosa luz que é Jesus. Isso é responsabilidade de uma igreja que entende que ela foi chamada para fazer missões. Nós somos essa igreja, precisamos ser essa igreja. Antioquia não ficou apenas cuidando das suas próprias necessidades. Vocês acham que não tinha necessidade lá? Assim como nós temos necessidades básicas aqui, mas essa igreja me ensina que é necessário olhar para o mundo, entendendo o ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É uma igreja que tem uma visão global, alcança judeus, alcança gentios, alcança todos os povos. A igreja missionária não é apenas local, é uma igreja global. Ela é uma igreja universal. Contribuir e trabalhar pensando sempre no reino de Deus. Contribuir e trabalhar pensando sempre qual será a nossa próxima comunidade de fé aberta.
Qual será a nossa próxima igreja? Aonde nós vamos plantar a próxima igreja? Aonde nós vamos revitalizar? Qual é esse lugar? Nós precisamos nos preocupar com isso, porque o tempo passa e passa muito rápido, e nós não fomos chamados só para vivermos nessa terra, envelhecermos e morrermos. Nós temos um chamado para deixar um grande legado missionário na terra. Plantar novas igrejas é necessário. Então a igreja de Antioquia, ela nos mostra esse caminho da oração, do jejum, de ouvir a voz do Espírito. Uma igreja que investe em pessoas, uma igreja que é generosa, uma igreja que tem uma visão global, uma igreja que sabe onde está inserida. Nós estamos num bairro, talvez o mais populoso da cidade. Se não for um dos, deve ser o mais populoso da cidade. E nós não nos podemos deixar perder o caminho da missão. Vivemos tantas coisas ao nosso redor, ao nosso lado, e achamos isso normal, natural. Uma igreja missionária entende, irmãos e irmãs, que não existe cristianismo sem missão, pois a missão nasceu, foi do coração de Deus, aleluia. Então que sejamos essa igreja, uma igreja que não apenas fala de missões, mas vive a missão de Deus. Quem aqui está disposto a orar pelos missionários? Quem aqui está disposto a investir na vida dos missionários? Quem aqui está disposto a ser enviado para o campo missionário? Eu fui só piorando a pergunta, vocês viram, né? Porque ser enviado diz respeito, largar muito daquilo que nós gostamos. Uma igreja missionária é feita de crentes missionários. Eu quero terminar perguntando a você: você sabe aonde é o seu campo missionário? Você tem essa missão? Onde é o seu campo missionário? Talvez tenha um campo missionário, né, tão perto de você, mas você está preocupado em ir para a Europa, para a Ásia, para o Oriente Médio, para a África. Não que isso seja ruim, pelo contrário. Missão transcultural é necessária. Nós temos muitos colegas que estão nos campos missionários. É necessário. Mas eu sempre defendo o quê? Primordial é saber fazer bem feito o dever de casa. Então nós precisamos preocupar primeiro em fazermos o nosso dever de casa. Que Deus nos abençoe. Deus olhe para nós como essa igreja que quer ser missionária, que quer ser uma igreja que planta novas igrejas. Nós queremos ter filhas. Nós queremos ter filhas. Que a nossa igreja seja mãe de muitas outras igrejas. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.